Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, estamos dando início aqui à nossa 15ª reunião de estudo da palavra, pelo Ministério Resgatando o Próximo da Última Hora. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar, com a graça e permissão de Deus, sobre as condições para a vida eterna. É óbvio que são poucas coisas comparado aos 66 livros da Bíblia, da Palavra do Senhor, que apontam para este caminho. Mas eu vou colocar aqui algumas apenas, para que venha dar uma direção, um sentido àquilo que nós chamamos de fé, juntamente com o objetivo daquilo que queremos alcançar no Senhor. Em nome de Jesus, amém? Vamos falar hoje sobre as condições para a vida eterna. Então eu peço a você que abra aí a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 6 e no capítulo 6, João, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai, Deus. Vamos lá para o 37, versículo 37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Vamos no 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E no 65, e prosseguiu dizendo: por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, se meu Pai não permitir. Amém? Curva sua cabeça, em reverência ao Espírito Santo e à palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração possa receber esta palavra revelada neste dia, possa dar fruto a 30, 60, 100 por um pelos dons do Espírito Santo. Senhor meu Deus, em nome do teu santo e glorioso Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós te consagramos, Senhor, neste momento, e abrimos a nossa mente consciente, inconsciente, subconsciente ou supraconsciente, para que o teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor Deus, nas nossas vidas essas palavras, estes textos que demonstram parte do que a Bíblia diz sobre as condições para a vida eterna. Com a ajuda do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A Bíblia, ela é condicionada. A palavra do Senhor tem situações incondicionais, ou seja, é aquilo que Deus fala e está falando. Não consulta ninguém, não precisa de ninguém, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor para nós, então Ele vai dizer: olha, vai acontecer isso, e ninguém muda. Ah, mas e se o homem fizer jejum e se consagrar? Não vai mudar. E se o homem for bom, deixar o pecado? Não vai mudar. Tem coisas que Deus faz incondicionais. Porém, muitas das coisas que Deus faz e quer para nós, promete para nós, espera de nós, dá para nós, para que alcancemos a salvação e a vida eterna, existem condições, sim. Por exemplo, alguém pode dizer: ah, mas a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então basta você crer em Jesus. Olha que simples, você crê em Jesus, vai lá, se batiza, pronto, alcançou a salvação, né? É a mesma coisa de alguém dizer que crente não fica possesso de demônios. Aí a gente tem que ir lá na Bíblia e dizer para Jesus, ou apagar o trecho que ele fala:
para Pedro: arreda de mim, Satanás. Então tem algumas coisas que nós precisamos entender na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é? A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E ele não mente, não engana, não fica bajulando ninguém. E quando ele diz que há condições, ele mostra na palavra dele que há condições. Então a primeira condição para a vida eterna de todas é vir a Cristo. Você precisa urgentemente, desesperadamente. Eu não sei o que você aprendeu por onde você passou, porque eu passei por muitos caminhos e não aprendi nada acerca disso. Eu tenho 61 anos, 30 eu sirvo o Senhor, 31 eu sirvo o Senhor, com 30 eu vim para Ele. O 30 anos para trás, essa vida não me interessa, mas eu conheço sempre o que eu estou falando. Muitas vezes nós, desde a infância, somos levados a crer no que todo mundo crê, a aceitar aquilo que todo mundo aceita, e não temos sequer o impulso próprio para poder perscrutar, estudar, analisar, meditar se o que você faz está certo e vai levar até o final, ou se existe alguma outra possibilidade. E o que eu estou te apresentando aqui, você pode acreditar, existe uma saída para você: é vir a Cristo Jesus. Ou você vem a Cristo, ou você vem a Cristo. Porque sem Cristo, tanto na terra como para onde você vai, é só sofrimento, luta e aflição. Muitos se apoiam em bens, outros em dinheiro, outros em fama, outros em sobrenome. Mas isso, quando chegar lá naquele dia, não conta nada. Então, vir a Cristo, como eu acabei de ler em João 6, 27, 37, 44, 45 e 65, medite neste texto. Vou repetir para ficar bem legal na sua mente. Trabalhar não pela comida que perece, versículo 27, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai, Deus. 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de nenhuma maneira lançarei fora. Veja a condição, é Deus que leva você, e Deus já está te falando aí no coração, na sua mente. Deus está clamando por você, Deus está te chamando e você endurece o coração. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha a condição. Olha a condição. Nós temos uma tendência a achar que todo mundo vai ser salvo. Não. Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele, não é todos, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz aqui: e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, promessas, condições e promessas. 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Deus ensina, Deus conduz, Deus direciona, Deus dá estratégia. E 65, está aqui para finalizar. Ele prosseguiu dizendo: por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se meu Pai não o permitir. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Eu não sei o que você tem no coração, eu não sei o que passa na sua mente, mas Deus sabe, e de Deus não se zomba, não se escarnece. Deus não se esconde, de Deus não se esconde. Uma hora nós vamos prestar conta com Deus, cara a cara, e é bom que Ele te chame de filho, servo bom e fiel, servo dedicado, reto, santo, irrepreensível, inculpável. É bom que esses adjetivos estejam na boca de Deus em relação a mim e a você. Amém? Então, primeiro, vir a Cristo. Segundo, odiar, que significa mais ou menos amar menos a vida neste mundo. João 12, 25 diz assim: quem ama a sua vida a perderá, e quem neste mundo aborrece a sua vida aguardará para a vida eterna. Olha a importância de atitudes que nós devemos tomar.
Olha aí, nós devemos amar menos o mundo e não o contrário. Então, no sentido de odiar, é assim, é amar menos, gostar daquilo que você depende dele, do mundo. Fora isso, preocupe-se com a vida eterna, em como será aquele dia. Amém? Outra condição para a vida eterna: conhecer a Deus e a Cristo. João 17, 3. João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, o Senhor Jesus está dizendo na oração do Senhor, glorificando o Pai, ele diz assim: que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Ele está falando aqui como o Filho unigênito de Deus. Olha a sequência da frase: e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele sabe que ele saiu do Pai, mas ele está dizendo assim, numa dimensão lá com o Pai na glória: e a Jesus Cristo, Filho do homem, a quem enviaste. Então nós precisamos conhecer a Deus e ao Senhor Jesus para sabermos do seu plano de salvação e vida eterna. Devemos parar uma hora, um tempo e ler a palavra do Senhor, porque Deus está dizendo coisas grandiosas nessa palavra para nós. A gente chama de regra, manual, regulamento, direcionamento, diretrizes, mandamento. Você pode dar o nome que quiser, mas saiba, é Deus falando. Quarta, entrar na porta estreita. Mateus 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, no versículo 13 a 14. Que diz assim: depois que você para o vídeo e medite nos textos, porque são vários textos, e como você que me acompanha já sabe, eu ando pela palavra mesmo. Eu não fico aqui colocando opiniões técnicas e nem de experiência de vida, porque eu estou em aprendizado, eu estou sendo aperfeiçoado. Então eu vou na palavra para confirmar no seu coração e testificar que são textos da palavra. E eu não sou perfeito. Pode ser que algum desses textos aqui pode não estar muito bem alinhado. Eu não sou perfeito, mas eu estou crendo que a palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, eu creio que a fé está sendo semeada. Então, entrar pela porta estreita, versículo 13 e 14 diz assim: ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então tem a porta, está aqui, ó, a porta estreita aqui, ó. Deixei esse desenho aqui para mostrar. Tem até uma chavinha ali, ó. Pode abrir ali a portinha estreita. Olha como vê se nem eu consigo passar aqui, ó. Ó, eu teria que fazer aqui alguns contornos. Mas ó, porta estreita. Muitos entram pelo espaçoso caminho, pela porta larga, mas pela estreita são poucos. Então, condição para a vida eterna: entrar na porta estreita. Outra condição: guardar os mandamentos. Mateus 19, 17. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o resumo que Jesus fez, porque os 10 mandamentos compreendem uma parte referindo-se à adoração a Deus e outra parte em serviço como servo de Deus ao próximo. Amém? Outro, perdoar a todos. Perdão. Outra condição: perdoar a todos. Mateus 18, 21, 22. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu-lhe: não te digo
até 7, mas até 70 vezes 7. E a oração do Pai Nosso nos diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como, olha a condição aí, a Bíblia é na nova aliança, na graça, condicionada. Existem muitas condições. Eu vou falar sobre crer ser salvo. Então, o próprio Pai Nosso, ele diz: se perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Aí eu pergunto: você perdoa o devedor? Se você não perdoa o seu devedor, Deus não perdoa a sua dívida. Essa é a questão. A própria palavra do Senhor, ela ensina e exorta a gente. Voltando ao todo aquele que crê e for batizado será salvo, que não é uma regra absoluta, porque envolve o crer. Porque quando você crê em alguém, você confia nesse alguém, você acredita nesse alguém, você vive para esse alguém, você faz o que esse alguém manda, você obedece a esse alguém, você segue os passos dele. Então, quando coloca assim: todo aquele que crê, vírgula, for batizado, será salvo. Esse crer, ele é muito mais do que 4 letrinhas. Ele tem um sentido muito amplo. Você faz o que Jesus fez? Você pensa como Jesus pensava? Você amava e adorava a Deus como Jesus ama e adora? Então tem um monte de coisas embutidas dentro desse crer. Aí as pessoas falam: ah, mas eu creio em Jesus, fui batizado, você salvo. Tá, mas crer é viver a vida que Ele quer que a gente viva. Amém? Amém. Outra condição: viver livre do pecado. Romanos 6, 15. Romanos 6, 15 a 18. Que diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Mateus 18, Romanos 6, 15 e 18. O dom, porém, não é como no caso de que apenas um pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, viva longe do pecado, porque alguém chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, desceu do céu despojado da sua glória para vir anular o poder do pecado e da morte sobre o ser humano, dando-nos vida e vida com abundância. Então, viva livre do pecado. É uma das condições que a palavra de Deus exorta. Amém? Continuar a fazer o bem e a buscar a vida eterna. Romanos 2, 7. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, continuar a fazer o bem e a buscar a vida eterna. Romanos 2,7 te instrui. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Amém? Semear no Espírito. Gálatas 6. Essa é outra condição que nós devemos nos atentarmos. Gálatas 6, 7, 8. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, as condições para a vida eterna:
Uma delas que eu estou falando para você hoje é semear no Espírito, porque do Espírito você ceifará a vida eterna. Amém? Outra condição, combater o bom combate da fé. Você deve ter a sua vida baseada nisso. Não adianta olhar por vista. O nosso corpo, quando você entra num lugar frio, ele já sente frio. Num lugar quente, ele já sente calor. O nosso corpo, ele reage. O nosso entendimento é a mesma coisa. Se alguém chega com uma má notícia que alguém deixou essa terra, entristecemos e vamos às lágrimas, dependendo de quem foi, como foi. Se a pessoa chega dizendo que há um processo na justiça, o coração bate mais forte. Então nós somos algumas pessoas que reagimos emocionalmente e às vezes imediatamente. É natural da carne, do corpo humano e da vida que a gente leva almática na terra. Porém, o crente em Cristo, aquele que busca a vida eterna, que tem a presença do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, que é amigo de Jesus, ele tem que ter uma constância, um equilíbrio. Porque antes mesmo dessas coisas chegar até ele, o Senhor Jesus já contemplou, e digo mais, a palavra de Deus diz que ele contemplou na eternidade, não é aqui, não é hoje, sábado. Então tudo que chega para os filhos de Deus na terra, passou pelos olhos de Jesus, e se Jesus permitiu que chegasse, propósito tem. Mas nós às vezes com os olhos das vistas, olhando por vista e não por fé, muitas vezes com o nosso pensamento tomado de tantas situações que nos cercam, externas e internas, nós acabamos cegando o nosso entendimento e não percebemos que, peraí, se isso chegou até mim e a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre a minha vida, ele viu isso. E se ele viu, por que ele permitiu? Algum propósito tem. Algum propósito tem. Deus tem as suas formas de dar uma chacoalhada em nós, nos despertar, nos empurrar até. Muitas vezes você está tão parado ali, tão esperando, ó dia, ó vida, e de repente Deus dá um empurrão assim, entre aspas, para a gente dar um salto na vida, fazer alguma coisa, mudar, transformar. Então continue a fazer o bem, a buscar a vida na terra, a semear no Espírito, combate o bom combate da fé. Para de olhar por vista, sentir por vista e dar valor e peso, muitas vezes maior do que o poder e a unção de Deus na sua vida. Você é capaz de resolver no tempo do Senhor, na hora do Senhor, no propósito do Senhor, com as pessoas envolvidas do Senhor, seja o momento do Senhor, você vai sair. Vou dar um exemplo para você. O que a gente semeia, a gente colhe. Ponto. Se você for na roça, nas fazendas, onde o pessoal planta aí, no agro, você vai ver. Você joga lá uma soja, com o tempo ela cresce, ou um trigo, com o tempo ele cresce, aí vem a ceifa, corta tudo aquilo, pronto. Então eu quero dizer para você, não sei se você vai se alegrar com isso, mas toda colheita também tem um fim. E Deus é tão maravilhoso que Ele permite. Então se você semeou mal, você vai colher o mal. Mas Deus é tão misericordioso que aquela colheita, uma hora você corta ela e acabou. E você tem a chance de semear alguém. Pense nisso, medite nisso. Então vamos lá em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa consciência diante de muitas testemunhas. Advertências a Timóteo. Paulo fala para ele prestar atenção nos mandamentos ali, e ele está dizendo: Timóteo, peraí, você já alcançou um nível de relacionamento, você já aprendeu muita coisa, então agora combate pela fé. Nós temos uma tendência que quando vai tudo acontecendo assim, a gente fica glória a Deus, glória a Deus. Aí Deus cria um espaço entre uma bênção e a outra, entre a promessa e a outra. Deus cria um espaço de meses, de anos, e as pessoas acham que a fé dela
esvaziou. E a Bíblia diz que a medida da fé quem dá é o Senhor, que nós temos uma medida da fé que é suficiente para crer nele e viver o que ele tem para nós. Então não é porque as respostas ou as coisas não estão acontecendo que não existe fé em você. Ou não é também porque veio tudo acontecendo maravilhosamente, uma hora você estancou, parou. Então eu fiz alguma coisa errada. Para de se torturar, continue crendo em Deus, continue crendo no Senhor Jesus, que as respostas virão no seu devido tempo. Mas baseie a sua vida na fé e não por vista, não por emoções, não por sentimentos. Procura respirar fundo. Peraí, por que isso chegou para mim? Que condição é essa? Por que eu? Não aquele, não aquela pessoa. E você vai descobrir que Deus está trabalhando de forma maravilhosa e sobrenatural na sua vida. E não rejeite se for uma disciplina, se for uma mudança de comportamento. Não rejeite. Deus sabe o que faz, amém? Outra condição para a vida eterna: estar confiante e esperar até o fim pela vida eterna. Tito 1:2. Tito 1:2. Agora eu peguei bem aí, né? Pouco fala-se de Tito, pouco se sabe onde está Tito. Então Tito 1:2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então as pessoas acham que Deus está escrevendo a coisa agora. As pessoas acham que Deus está fazendo tudo agora direitinho. Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje, Ele está vivo. Mas as coisas que Deus estabeleceu para a terra foram coisas eternas, na eternidade. Então tudo que nós passamos aqui, Deus já viu, já conhece, já sabe. E Ele sabe o que você vai fazer e espera que você faça. Deus, Ele está dizendo aqui, ó, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes. Não vai mudar. Lembra que eu falei de incondicional? Deus estabeleceu que no final dos tempos essa terra será abrasada dos elementos, transformada pelo poder de Deus. A Jerusalém celestial vem e fica lá na Jerusalém física, que era outrora, e nós vamos ficar 1000 anos com Jesus, governando e reinando com Ele naquele lugar. E as nações adorarão e saberão que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A sua glória, aleluia. Então tem muitas coisas que a gente precisa estar confiante e esperar até o fim, não esmorecer. Amém? Outra condição: resistir às tentações. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações. Resista às tentações. Algumas provas Jesus disse que passaríamos por ela, por amor ao seu nome. Inclusive que teríamos, Ele não mentiu, não enganou ninguém, aflições. Mas Ele espera de nós, como Ele perseverante foi, que nós adotemos também essa postura: perseverança, paciência. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus disse, Deus não mente. Então, passemos o que passemos, chegaremos lá e tomaremos posse da vida eterna. Amém? Amar a todos, outra condição. 1 João 3, 14 e 15. 1 João, capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim, ó: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Amém? E esse amar a todos, Jesus praticou. Se nós lermos o 16, a palavra vai dizer assim, ó: conhecemos o amor nisso, ou seja, nós conhecemos. Por quê? Porque Ele deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos.
Jesus, ele se entregou. O maior gesto de amor foi de Deus tirar o seu único filho do seu lado na glória, para entregar ele como filho do homem morto, crucificado e torturado e tantas outras coisas, por amor de nós. E o segundo maior amor, se podemos dizer assim, que são equivalentes, é a própria entrega do Senhor Jesus, de por amar todos nós, dar a sua própria vida. Eu diria que o terceiro amor poderia ser o que Deus até compara às vezes na palavra, quando ele diz: pode ser que uma mãe dê a vida para o seu filho. Pode ser. Porque ele conhece tipos de mãe. Então existem manifestações de amor, e o que o Senhor espera de nós é isso, que nós devemos amar a todos. Jesus não amou só judeu. Ainda que judeu, ele amou o mundo e deu sua vida pelo mundo. Então nós não devemos também ficar listando pessoas: eu gosto, não gosto, quero, não aceito. Nós devemos amar a todos, incondicionalmente. Condições para a vida eterna: manter-se no amor de Deus, buscando a vida eterna. Judas, que só tem um capítulo, obviamente, no versículo 20 a 21 diz assim: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então veja bem, manter-se no amor de Deus é a mesma coisa que conservar, né? Conserve-se no amor de Deus em Cristo Jesus, como diz o texto. E veja que os versículos com o título do estudo de hoje, da pregação de hoje, condições para a vida eterna, todos eles terminam escanteio: vida eterna, vida eterna, vida eterna. É a palavra de Deus falando para você: existe uma vida eterna em que você precisa estar lá. Outra condição: ser fiel até a morte. Apocalipse 2, está aí pertinho aí. Apocalipse 2:10 diz assim, aleluia, Apocalipse 2:10: não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação durante 10 dias. Aí, ponto, vem: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Jesus aqui escreve, o anjo que João, com determinação do Senhor Jesus, ele explica para João acerca das coisas das igrejas até o arrebatamento. E aqui fala de Éfeso, e Jesus descreve que é o anjo da igreja de Éfeso e tal. Mas aqui é uma condição específica para a igreja? De Éfeso, sim. Porém, ele está dizendo no final aqui, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Aí abrange todos os santos de todas as eras, não só específico. Porque Deus é fiel e espera de nós a mesma coisa. Fiel é obedecer, é ser leal. Tem um texto da Escritura que Pedro fala para o Senhor Jesus reclamando: tem um aí que está pregando em seu nome, falando umas coisas aí, está acontecendo alguma coisa lá. Aí Jesus falou para ele: não. Aí Pedro, bravão, diz assim: quer que nós repreenda ele? Aí Jesus falou: não, porque não há aquele que faça as coisas no meu nome e fala mal de mim. Ali eu acredito, porque eles eram judeus, Jesus judeu, Pedro judeu, todo mundo ali judeu. Eu creio que aquele homem era um gentil como eu e você, pagão ali naquela ocasião. E ele já tinha entendido o que era o cristianismo que em Pentecostes foi inaugurado. E ele já estava ali dizendo: olha, tem um Jesus aí que eu nunca vi igual meu irmão. Tem um cara aí chamado Jesus, ele veio aqui, curou 10 leprosos, só um que voltou, deu vista ao cego. De repente ele estava ali falando e as pessoas tendo fé em Jesus. Jesus falou: não, peraí, não tem aquele que faz algo no meu nome, fale bem de mim, depois vai falar mal. Então é isso que a gente tem que fazer: ser fiel até a morte.
Penúltima condição: crer no Evangelho e obedecer a ele. João 6, vamos lá de novo no João 6. Lembra que eu falei do João 6? João 6,40 diz assim, ó: na verdade, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, olha só a condição, vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E o que acontece se ele tiver a vida eterna? E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos lá para o 47. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E vamos lá no 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando ele fala de comer a minha carne e beber o meu sangue, ele está trazendo aquela encenação que a gente pela Bíblia conhece, da ceia do Senhor preparada para aquele dia antes da sua morte, antes do seu martírio, do seu sofrimento. E ali ele fala que esse pão é como se fosse o corpo dele, esse vinho como se fosse o sangue. Então o outro fala assim: eu jamais comerei isso. Então, se você não comer, não participar dessa ceia comigo, você não tem parte comigo. É muito sério isso. Então Jesus ele fala aqui sobre a ceia. E crer no Evangelho e obedecer. Ser fiel até a morte. Não perder essa condição. E quando ele fala crer, entra naquelas. Aqui ele fala crer, 3 letrinhas. Então ele está falando de algo assim muito mais complexo. Ou seja, se você me obedecer, se você prestar atenção, se você me procurar, me buscar, se você orar, se você bater, pedir, buscar, você vai encontrar, você vai receber, vai abrir. Eu vou te ajudar. Anda nas minhas pegadas. Passe por onde eu passei, faça o que eu fiz. Ele diz assim, o Senhor é tão maravilhoso, glória a Deus, aleluia, que ele fala que ele ia para o Pai e que ele ia rogar a Deus para enviar outro Consolador, o Espírito Santo Consolador, que está conosco, nos dá esperança e nos garante que o que Jesus falou, porque ele é o penhor, está penhorado aqui, para garantir que o que Jesus falou é verdade. Então nós precisamos andar nessa dimensão de fé para crer nessas coisas. E ele diz assim que nós faríamos obras iguais ou maiores que ele fez. Ele mente? Claro que não. Então por que nós não fazemos isso muitas vezes? Por que isso não acontece? Primeiro porque Filipenses diz que o querer ou realizar é de Deus. Primeiro isso, vamos respeitar. E segundo que condições eu tenho para trazer a existência? Como é que eu estou se eu não creio na palavra, se eu não estudo a palavra, se eu não medito na palavra? Eu creio que batizado serei salvo. O que é esse crer? Precisa ser definido. Se você crê, como eu poderia citar vários exemplos aqui de coisas que você vai num lugar e a pessoa fala: aqui é para tomar água. Você vai lá, você sabe que o negócio de tomar água dá. Então por que você crê naquilo? Porque você tomou água. Você está seguindo os passos. Aqui não pode estacionar, tem uma placa lá, ó, proibido de estacionar. Você vai e obedece aquilo. Por quê? Porque você conhece, sabe que aquela placa diz. Agora, eu creio em Jesus, você conhece Jesus? Você sabe quem foi Jesus na eternidade? Lá no princípio, com Deus, criando as coisas. Você sabe onde ele está agora, que a Bíblia diz à direita do Pai, vai fazendo o quê? Ele é sumo sacerdote, ele é ministro no santuário de Deus. Então veja que a Bíblia ela dá uma gama de informação para nós, para a gente poder crer de fato. Porque se alguém nos inquirir, perguntar acerca da nossa fé, nós temos que saber. Eu creio em Jesus. Explica para mim, Jesus. Bom, veja bem, meu pastor não falou sobre isso. Não pode ser assim. Mas quem foi Jesus? Quem dá um minutinho que eu estou com pressa. Último, ser nascido de novo, ouvir a Cristo e segui-lo. João 10, 27. João 10, 27 a 29. Diz assim: olha só, ser nascido de novo, ouvir a Cristo e segui-lo. Amém? Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca
perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Percebeu? Tem a mão de Deus e a mão de Jesus que segura você, ovelha do Senhor. Ninguém tira a vida eterna de você que Deus e Jesus te deu. Olha a importância da obra de Deus quando nós temos consciência de que o que nos espera é real e verdadeiro. A vida eterna, adorando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na comunhão com os santos. Louvado seja Deus por essa palavra. Devemos ser nascidos de novo, ouvir três coisas, dentro de uma condição para a vida eterna. Três coisas: ser nascido de novo. Senhor, eu me rendo, entrego a minha vida ao Senhor, confesso o meu pecado, perdoa-me, ser o Senhor suficiente Salvador da minha vida. Fez isso? Amém. Ouvir a Cristo, onde Cristo fala, ele diz em João 1, eu sou o Verbo. O Verbo estava com o Pai lá no princípio, eu falei agora? O Verbo se fez carne. Então o que é Verbo? O Verbo é palavra. Ele é isso. Tudo se fez por meio dele, para ele, com ele, dele, nele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E eu quero dizer uma coisa para você meditar. Se Deus, o Pai glorioso, fez tudo para o seu Filho, você acha que eu sou bobo de não fazer o que está dentro das minhas possibilidades pelo Filho de Deus? Se Deus falou por 2 vezes, este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem me agrado, eu vou ser bobo de dizer que eu não quero Jesus, não gosto de Jesus, se o próprio Pai falou essas coisas? Bendito. Ser nascido de novo, ouvir a Cristo e segui-lo. Lembra do crer? Como é que você segue alguém se você não crê? Agora, se você crê, como é que você segue? Sabendo quem é Ele, como Ele pensa, como Ele age, como Ele fala, como Ele faria. Amém? Obtemos a vida eterna agora e a mantemos para sempre, se nos encaixarmos dentro das condições que acabei de mencionar, entre outras que a palavra de Deus tem. Mas ela se tornará uma possessão incontestável quando entrarmos nela. Finalizando Mateus 7,13, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso do caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, quando entrarmos nela, Mateus 7 é pela porta estreita, não larga. Ela se tornará uma possessão incontestável quando a recebermos. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Tiago 1,12 diz assim: aleluia. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a aprovação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E ela se tornará uma possessão incontestável quando a herdarmos no mundo vindouro. Mateus 19, olha só, Mateus capítulo 19, diz assim: todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. É claro que isso aqui, ele não fala das responsabilidades pertinentes,
Ele fala daquelas pessoas que ele mesmo menciona na Santa Palavra, que quando ele chamou, disse assim: deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu avisar minha esposa, é que eu comprei um campo agora, eu vou dar uma olhada no que eu comprei. É quando você coloca as coisas acima dele, é nesse sentido. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo faça o seu coração e mente entender tudo isso, e que você saia glorificando a Deus em nome de Jesus. Quero orar para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora que finalizei essa palavra, eu peço ao Teu Espírito Santo que ministre da forma que o Senhor ministrou no meu coração, ao coração de todo aquele, Senhor Deus, que assistiu esse vídeo e ouvir essa palavra no poder do nome de Jesus. Pai, eu louvo o Senhor e glorifico o Senhor, porque os tempos são próximos. Estamos na última hora, Pai, e tem muitos pródigos por aí buscando, Senhor Deus, um alimento espiritual. Buscando, Senhor Deus, a palavra da verdade, o caminho e a vida, que é o Teu Filho Jesus. Por isso, peço a Tua bênção especial para que todos aqueles, Pai, que ainda estão em dúvida, que estão mornos, que possam tomar uma decisão por Ti e entregar a vida ao Senhor Jesus, porque pelo sangue dele fomos todos nós comprados, e por Ele o Teu amor foi manifestado ao mundo, trazendo salvação a essa terra. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Faz assim com as tuas mãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sua casa, seus familiares, seus entes queridos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente e muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia.